Vambora, daqui a pouco o pessoal chega, assim nós acreditamos. Amado Deus, soberano Pai, Senhor da glória, graças te damos por mais uma vez estarmos na tua presença. Senhor, que tu venha estar conosco com teu Espírito, Deus. Abençoe o professor Robson que irá dar essa aula e dar-nos entendimento vindo de ti, Senhor. Sabedoria vindo de ti, para que possamos entender o que vai ser aqui explicado e ensinado. Pai, esteja conosco, Pai, aqueles que não chegaram ainda, conduza-os e abençoe, Pai, aqueles que não vêm. Em tudo te pedimos e te agradecemos no teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós paramos na página 24, os escritores e a inspiração da Bíblia. Rapaz, a oradora acabou de entrar, ó. Deu sorte aqui. Olha aí. Irmã Qual foi Valéria. qual foi a A paz página, do pastor? Senhor, irmãos. Vai Paz, ser página 24, que nós paramos. Vou dar uma acelerada aqui hoje para a gente ir avante. Nós vamos até que hora, Guto? Então, pastor, como é um livro pequeno, a gente pode fazer só 1 hora mesmo aí. E Uhum. aí a gente. Aí essa. Nós ainda vai ter uma terceira aula. Aí a última a gente só faz. Já termina na terceira aula, ou pode terminar hoje, sei lá. Na terceira aula termina. Aí na última a gente faz só aquele resumão, a gente vai fazer lá no espaço alternativo lá e tal, conversando, se der aí. De novo, no espaço alternativo? A galera pode vir lá conversar e aí faz só o resumão dele lá, né? Sem já bate, depois que ele tiver todo ele batido a parte teórica disso. Você que sabe, lá no espaço alternativo a gente fica meio acanhado, né? Pode fazer aí na sua igreja nova aí também. Não tem problema não, aqui também, não tem problema não. Onde vocês acharem melhor. Chama lá no Também não espaço, o pessoal conversa, depois deixa a menina pra é brincar. Né, Valério? O que tu acha aí, Valério aí? tempo. Não, irmão, onde vocês quiserem, para mim tá bom. O espaço alternativo é bom, muito bom, porque eu tenho um filho, eu acho maravilhoso em relação a isso, mas eu também acho que fica mais disperso em relação ao aprendizado. Mas em relação aos filhos, nossa, para eles é uma realização. A Bia particularmente ama quando a gente vai assim para lá. Mas eu estou onde vocês decidirem, tá bom. Onde é, pastor, sua igreja? É aqui perto do shopping. O irmão Nildo foi lá visitar. Mas é aquela que a senhora assumiu? É, assumi e continuei, né? Pensei que ia Glória entregar. a Deus, eu achei que o senhor ia entregar. Olha só que benção, eu não sabia. Já botou a faca no pescoço, né? Aí, né, pastor? Se fugir, tá enrolado, né? É. Mas amém, glória a Deus por isso, que o senhor nasceu para isso. Isso é ótimo. Ô, glória. Tô querendo trazer o irmão Nildo pra cá, pegar a carta aí. Eita, Eita, irmão Nildo é uma bênção, pastor. Ele vai ser muito útil, viu? Ele é muito útil. Olha aí. Ele gosta. A Valéria tá glória a com. Deus. Irmão Nildo. Tá doido que eu, ó, saia da... Não, irmão Nildo, eu não estou falando isso, não, Não, que misericórdia. é isso, Mas é que porque é isso. hoje. Não é isso, não. É porque hoje eu não tenho mais isso, sabe? Eu gosto muito de ficar no lugar e eu sou o ser humano mais acomodado da Terra, em questão a mudança. Mas hoje eu não tenho mais isso, entendeu? Eu acho que a pessoa deve ir e não se prender. Tem que ser de E acordo com a vontade do Senhor, é se disponibilizar, se desprender, isso pode ir vocês três, que eu. né? Mas é isso, não, Deus me livre. Por mim, nenhum dos meus irmãos saem da igreja, não. Amo todos. E se um sai, a gente sente muita falta. Mas se for algo assim, da parte de Deus, para o Senhor Deus realizar na vida deles, bicho, não é não? Bênção do céu. Tá certo. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Brincadeiras à parte. Página 24. Os escritores e a inspiração da Bíblia. A existência da Bíblia, ela até saiu da reunião, ó. Quando ela voltar, a gente finge que nada aconteceu. Abrangendo seus escritores, a sua formação, composição. Ó, ela voltou.
Pois é, como eu estava dizendo, a irmã Valéria. Ou ela voltou para a live. Meu filho tá doido. Caiu aqui. Oi, Valéria. Vamos lá. Valéria, acorda a irmã Fátima aí. Aí ela caiu a internet dela aí. Então vamos lá. A preservação e a transmissão só pode ser explicada como um milagre de Deus. Ou melhor, Deus é o autor. Foram cerca de 40 os escritores da Bíblia. Deus usou homens santos para escrever a sua palavra. O significado é que nenhuma profecia das escrituras veio da ideias ou raciocínio do seu escritor, mas sim do Espírito Santo. Acerca disto, o doutor Emery, do seu livro Teologia Elementar, disse: significa que todos os escritores da Bíblia foram capacitados e controlados pelo Espírito Santo na produção dos escritos originais, usando suas próprias personalidades, faculdades mentais e recebendo autoridade divina e infalível. Deus supervisionou, dirigiu autores humanos, usando as suas próprias personalidades, sua cultura, seu contexto de vida, de modo que eles compuseram e registraram, sem erro, a sua revelação nas palavras dos documentos originais das Escrituras. E como se observa, homens santos pertenceram às mais variadas profissões e atividades. Escreveram e viveram distante um dos outros em épocas e condições diferentes, e levaram cerca de 1.600 anos, aproximadamente, para escrever a Bíblia. No entanto, quando mais estudamos a Bíblia, tanto mais observamos que, no meio de uma grande diversidade, se revela uma unidade perfeita que o leitor superficial não percebe. Mas basta que o leitor se aproxima dela com atitude falsa ou já com próprios conceitos, e a luz de Deus será vedada no coração ao espírito de tal homem. O tema central de todos os livros da Bíblia, isso aqui é fácil, é bem tranquilo. Diante da diversidade de autores, gêneros e contexto dos diversos livros bíblicos, é plausível levantar esta questão? Com ela, não estaríamos impondo sobre o texto bíblico um sistema forçado e antinatural? A essas difíceis questões, a disciplina da teologia bíblica luta para responder. Na revista cujo tema, O Plano da Promessa de Deus, diz: propõe uma solução para tantos assuntos incertos, sugere que existe sim um centro unificador entre os livros da Bíblia e da mensagem, indicado e afirmado pelas próprias Escrituras. Esse centro é a promessa de Deus de abrangência universal, e esta promessa dá vida através do Messias e envolve toda a história de salvação do Antigo e Novo Testamento, trazendo coesão e unidade nas diferentes partes da Bíblia. Uma vez esboçada sua proposta, Kaiser percorre cronologicamente os livros dos dois testamentos, demonstrando como a promessa é entendida ao longo do tempo e como os vários subtemas de cada livro se relacionam com a promessa e com o plano de Deus para cumprir a promessa, e se desenvolve progressivamente. Vale salientar que o mesmo Senhor Jesus declara. Pode falar. Voltando, eu fui botar a mãozinha aqui, subiu, foi um negócio aqui que começou a subir. Voltando aqui, como o senhor estava falando aqui, da forma de escrever, de falarem, eu estava até mostrando para a irmã Valéria esses dias agora, um texto que eu vi numa Bíblia bem próxima do hebraico, né? E tem uma passagem onde diz: o Senhor é meu pastor, e nós lemos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na realidade ele é: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Se torna bem maior o versículo, né? E o tanto que Davi ali vê, o tanto que Davi ama Deus
e tem certeza que ele não o faltará. Uhum. Nessa versão de que nada me faltará, fica meio vago, né? Sim. Mas a gente tirar para os nossos dias, que de vez em quando, ainda mais o crente é que nem o Guto falou ainda agora. O crente tem prova a todo momento. Um crente sem prova, ele não é um crente. Não é verdade? Sim. Então tem que ter a prova. Então sempre vai ter esse pouquinho de falta. Nem tudo vai ter. Aí ela sai do contexto desse nada me faltará. Amém? Amém, 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 amém. É, a, quando, a gente, quando a gente lê, né, nessas traduções normais, o Senhor meu pastor, nada me faltará, dá alusão de objetos, né, de prosperidade, de dinheiro, essas coisas. Né? E quando você lê, tem uma outra também que se aproxima bem a originalidade do texto, é de nada terei falta, né? Aí a pergunta que salienta, né? De nada terei falta de quem? Claro que é do Senhor, né? Porque o Senhor vai sempre suprir as minhas necessidades, e com Ele dentro da minha vida, né, ou dentro ou fora, sempre eu terei o tudo, que é Ele na minha vida, para caminhar continuamente na presença dEle, né? Voltando aqui à nossa aplicação aqui, a mensagem do Antigo Testamento é lançando para nós a respeito da vinda do Messias. Já o Novo Testamento mostra para nós a chegada do Messias, as boas notícias. A partir de Atos dos Apóstolos para frente, já é a obra redentora, né? Já tinha passado o sacrifício que ele tinha feito, e agora fica mais claro a obra que ele está fazendo e realizando em nossas vidas continuamente. E aí, continuando, nós vamos ter a preparação, a manifestação, a propagação, a explanação e a consumação. Ainda na página 26, olha aqui, ó, a preparação é todo o Antigo Testamento, trata da preparação para o advento de Cristo, é a vinda dele. A manifestação é os evangelhos, trata da manifestação de Cristo ao mundo como Redentor. E a propagação é os Atos dos Apóstolos, tratam da propagação de Cristo por meio da igreja. A explanação, as epístolas tratam de explanar, né, a explanação de Cristo, e são os detalhes da sua doutrina. E a consumação é o Apocalipse, trata de Cristo consumando todas as coisas. Cristo é o lugar central das Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Nós vamos ver figuras, símbolos e profecias, né? Até a nossa pode deixa aqui de uma forma bem interessante. Ó, ele ocupa o lugar central das Escrituras em tipos, figuras, símbolos e profecias. Contemplamo-lo em todos os livros da Bíblia. Assim sendo, as Escrituras sem a pessoa de Cristo seria como a física sem a matéria ou a matemática, ou a matemática sem os números. Perderia o seu sentido, né? E a lógica disso é que a Bíblia precisa de Cristo e Cristo precisa da Bíblia para propagar a sua mensagem, né? As suas palavras. A bem da verdade é que a Bíblia é para ficou registrado as histórias, né? Para que ficasse bem claro para nós a realização da obra redentora de Cristo para as nossas vidas. Tem café aí? Não dorme, não. Capítulos e versículos. Vamos lá. A subdivisão da Bíblia em capítulos e versículos não foi feita pelos escritores originais, mas foi organizada didática útil. Acerca disto, aqui você pode dar um parecer, pastor Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos. Os livros da Bíblia originalmente não eram divididos em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita em 1250 d.C. pelo cardeal Hugo de Saint, abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita em 2 vezes. A Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Nathan e o Novo Testamento em 1551 pelo Robert Stephen, um impressor de Paris. Steve publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555, sendo esta a Vulgata
latina. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos, enquanto que o Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. Assim, toda a Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O livro de Esther e Cantares não falam em Deus, porém sua presença é inigualável nos mesmos, especialmente nos episódios milagrosos de Esther. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus entre os seus vários nomes e 177 menções do diabo sob vários nomes. O livro de Isaías é uma miniatura da Bíblia, tem 66 capítulos, correspondente a 66 livros da Bíblia. A primeira seção tem 39 capítulos, correspondendo à mensagem do Antigo Testamento, e a segunda seção tem 27 capítulos, tratando de conforto, promessa e salvação, correspondendo à mensagem do Novo Testamento. O Novo Testamento termina mencionando o novo céu e a nova terra. O mesmo ocorre no término de Isaías 66, 22. O próprio Isaías tem semelhança com o de Jesus no significado. Isaías quer dizer salvação de Jeová, e Jesus significa Jeová é salvação. A frase não temas ocorre 365 vezes em toda a Bíblia, o que dá uma para cada dia do ano. O capítulo 19 de 2 Reis é idêntico ao capítulo 37 de Isaías. O Antigo Testamento encerra citando a palavra maldição, o Novo Testamento encerra citando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem legal, né? Bem interessante. E aí você quer ser pregador, você chega lá, irmãos, aleluia, né? Cita a quantidade de capítulos e versículos da Bíblia, que é para todo mundo ficar chocado, né? E aí o camarada, rapaz, o irmão domina mesmo a Bíblia. Isso é quando a gente é jovem, né? Chega lá empolgado, e é bom demais, cara. Vamos lá para a estrutura da Bíblia. A estrutura, a composição da Bíblia, né? A Bíblia é composta de duas grades, seções conhecidas como Antigo e Novo Testamento, né? Ou o Primeiro e o Segundo Testamento, que totalizando 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento ou 27 do Novo Testamento. Os homens utilizados por Deus têm as mais diversas profissões e ocupações, e é o que vemos no seguinte quadro. Nós temos aqui o Moisés, foi um cientista; Josué, soldado; Davi, pastor de ovelhas e rei; Salomão, rei e poeta; Isaías, estadista e profeta; Daniel, ministro do rei; Zacarias, profeta; Jeremias, profeta; Amós, boiadeiro e cultivador; Pedro, pescador; João, pescador; Paulo, doutor da lei. Deus permitiu que as suas palavras fossem escritas em diversas condições. Por exemplo, Elias escreveu no deserto; João escreveu quando esteve exilado numa ilha; Paulo escreveu nas prisões, né? A estrutura do Antigo Testamento. Nós temos, ela é dividida da seguinte forma: livros da lei, tratam da criação e a da lei; livros históricos, né? Esse livro da lei são aqueles, o Pentateuco, que nós conhecemos. Livros históricos, trata da caminhada do povo judeu. Livros poéticos, assim chamados pelo gênero poético, né? Profetas maiores, são assim conhecidos pela o grande volume literário. Os profetas menores. Isso aqui, Pai do Senhor querida, isso aqui vocês já sabem, então eu já estou acelerando, tá bom? Aqui nós já tivemos profetas maiores, profetas menores. Os profetas menores são assim conhecidos pelo seu pequeno volume. E aí aqui mostra aqui na grade, ó, a lei é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio; histórico, Josué, Juízes. Isso, página 30. Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aí vem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Os profetas menores, que são Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós temos a estrutura do Novo Testamento, né, que vem os evangelhos, são os livros mais importantes da Bíblia. Todos os que
precedem tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo, e os que se lhes seguem são a explicação da doutrina de Cristo. Entretanto, os 4 evangelhos, né, narram o glorioso ministério do Senhor Jesus na terra, e como já vimos na disciplina de evangelho sinótico, os 3 primeiros são chamados sinóticos devido a ser certo paralelismo que tem entre si, né? Tem a particularidade de ter histórias idênticas ou iguais, ou uma completa a outra. Só o evangelho de João, que algumas histórias são bem diferentes. O evangelho de João narra, só para ficar bem, eu já falei isso para vocês, né? Mas só para tirar a dúvida, o evangelho de João narra o maior milagre de Cristo fora a cruz, que é a ressurreição de Lázaro, pois já estava morto há 4 dias. Esse é o maior milagre de Cristo. Nos outros evangelhos narra também aquela menina, que é ressuscitada, mas ela tinha acabado de morrer, né? Porque não tem um tempo, mas ali a gente entende que algumas horas ou alguns, até mesmo minutos, né? Então, A filha de Jairo, né? Isso. Ah, Isso. tá. Então, nos outros evangelhos narra a morte da filha de Jairo, e o grande milagre é a ressurreição de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Beleza. Ainda continuando nas estruturas, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Pode falar. Como nós estamos estudando o livro sobre a Bíblia, não tem nenhuma Bíblia sequer que narre aqueles 400 anos ali que está na página em branco da Bíblia, que é justamente quando foi a preparação para a vinda de Cristo. Que narra. É que o povo diz que Deus se calou, né, nesses 400 anos. A bem da verdade é que tem alguns livros que foram escritos nessa época, né, que não estão canonizados. Se eu não me engano ali, acho que é o 1º e 2º Macabeus, foram escritos nessa época, desses 400 anos. Eles não são canonizados. Mas os livros de Macabeus é tipo históricos, né? Aí tem outros que eu não estou lembrado o nome aqui, mas também foram escritos nessa época. É porque também não levantou-se, né, profeta para falar nesses tempos, né? Se levantou, ficou assim, não foi revelado, né? Porque ali, você estudando a história ali, o pessoal fala que Deus ficou calado, mas foi um período onde Deus trabalhou grandemente justamente para a vinda de Jesus. Tanto é que ali é que tem a unificação das línguas, né? O grego. E você vê quando Jesus vem, todos estão falando grego, todos falam uma única língua, né? O crescimento do grego. Oxe, já acabou? Não, deixei para o senhor concluir. Olha, deixa eu ver. O caba fala e vai embora, né? É claro, cara. É porque nesse período teve o crescimento, a expansão dos gregos com Alexandre o Grande, né? E logo em seguida veio o Império Romano. Só que a parcela do Império Grego foi a educação filosófica, né? E as criações, né? Pode ver das polis, que são cidades, né? E as formações também de bibliotecas, né? Nós temos registrado que Salomão tinha uma biblioteca particular. É nessa época que vão crescer, na época do Império Grego, dão-se mais valor ao estudo, né, ao preparo, a isso e aquilo, as escolas, que algumas vão sendo formadas com o tempo. Mas o que marca mesmo é o Império Romano, né, pela a forma de destruição, e também ele aproveita, né, a vivacidade do Império Grego. E aí, claro, eu acho interessante, foi até bom tocar nisso aí. É como o homem daquela época é diferente desse tempo. Porque até o mais pobre falava 2, 3 línguas. Eu não consigo entender, né? Nós daqui vivemos em um período em que nós temos toda a possibilidade do mundo, mas mesmo assim a gente não consegue aprender, né? Eles conseguiram aprender isso de forma fácil.
Eu, no Mas, meu caso, eu não professor, é consigo falar, verdade. eu não consigo falar nem o português direito. Imagina. Mas, professor, é verdade. Quando eu estive lá em Israel, a gente ficou, na primeira vez que a gente foi, a gente ficou na parte dos palestinos ali, né? Em 10 Rana. E lá, criança já, o menininho lá, o filho do dono lá conversando com o rapaz que estava com a gente, em inglês, o menino tinha 8 anos, então ele aprendeu, ele já sabia falar 3 línguas, árabe, a língua deles, né? Aí ele tinha outra língua que eu não sei qual é, que ele falou que sabia lá, e sabia o inglês. Então, assim, eu fiquei impressionada, o menino de 8, 9 anos, mais ou menos, ele era mais novo que a Sofia, minha filha. Então, assim, eu fiquei impressionada, que eu falei assim, meu Deus, as crianças já é cultural, eles já saberem, pelo menos 2 línguas eles sabem, né? Então, é interessante, o professor, isso aí também, mas é cultural. Por exemplo, no Brasil, o que acontece? Nós, no caso, a gente é acomodado para aprender. Lá as crianças, em vez de estar aqui no Brasil, a gente já joga o celular para criança, né? Lá não, lá as crianças tudo com livro nos ônibus, nos metrôs, todos com os livros nas mãos lendo, sabe? Não via menino com celular, não. Porque igual é aqui no Brasil, onde a gente vai, todo lugar tem uma criança com celular na mão. Lá não, era livros, livros. Ele sabe decorado a Torá, né, que é a Bíblia, no caso, sabe tudo, assim. E a gente que é bem mais velho que nem eu lá, com eles lá, me senti de verdade, olha, bem, não vou nem dizer a palavra, mas ignorante. É verdade. É extremamente cultural. É essa a palavra. Só um pouquinho que eu vou desligar o que da minha mãe, porque a gente está junto e dá interferência. Deixa eu sair para um outro cômodo. Peraí. Porque dá interferência, nós estamos em 2 telefones. E eu tenho um amigo holandês, eu falo quase nada. Quando ele vinha para o Brasil, então eu conseguia me comunicar melhor, né, em inglês com ele. E ele dizia assim, Valéria, por que que aqui, nessa empresa com tantos funcionários, só os engenheiros falam inglês? Eu não consigo me comunicar com ninguém, a não ser os engenheiros. Você é a única pessoa que eu ainda falo um pouco. Por quê? Aí eu falava assim para ele, porque a nossa cultura é essa. Nossa cultura, infelizmente, e o incentivo do governo é esse. Ou você paga para você estudar, entendeu? Ou então você vai na escola pública que o governo oferece e você só vai aprender the book is on the table. Só. E my name is, entendeu? Aí ele falou E assim, o mas você não verbo to aprende? be, que E nada o faz verbo to be. diferença. Só. Então, nós não somos incentivados culturalmente, nem financeiramente, nada, em instância nenhuma. Ele dizia assim para mim, Valéria, como ele andava o mundo todo, ele dizia, eu vou para a África, e na África eu me comunico com todo mundo. Em todos os países que eu vou, me comunico com todo mundo. Por que que eu não comunico com todo mundo no Brasil? Aí eu explicava de novo. O dia que eu falei para ele que eu não tinha minha casa própria, ele não entendia. Ele, como que você não tem casa própria? Se você está aqui, eu estou te vendo trabalhar. Eu ria, eu não aguentava, eu dizia, mas aqui a realidade é outra. Aí eu ia tentava explicar um pouco com o Google Tradutor, tudo, mas assim, essa é a realidade do Brasil, infelizmente, né? Lamentável. Meu pastor, Oi. uma pergunta. Nós vamos ver na Bíblia que a Bíblia fala em algumas vezes. Calma aí, que já já você fala, viu? Fala algumas vezes sobre escola de profetas. Sim, sim, Para sim. quê? Para quê? E por que tinha escola de profetas? Vai falar agora, Guta? Ah, Vou ter que esperar. ah, o Guto. Não pode responder a dele aí que é a minha. Ah, é igual aquela passagem, né, do profeta Eliseu, né, que eles estão lá e o machado cai na água, né, lembra? Ele cita também a escola dos profetas, era ensinado a lei, os pergaminhos para os profetas ali, e era ensinado tudo isso que tipo um seminário teológico lá para eles a respeito da palavra do Eterno, postura, andamento, ter intimidade, saber orar, né? Tudo isso era ensinado. Essa questão aí eu estava ouvindo aqui, né, a irmã Fabiane, a irmã Valéria,
Irmãos, o ano passado nós tínhamos um irmão que é do Haiti, lá na sede. E ele fala o inglês, ele fala o dialeto deles lá, francês, espanhol, conta aí. Eu falei inglês, espanhol, o dialeto, francês. E agora ele fala um pouquinho de holandês, porque foi também na cultura deles lá, e estava aprendendo português. E lá só passam fome, mas o governo, a única coisa que o governo dá é dar estudo. Rapaz, ele falava fluentemente as línguas todinhas. Ainda o dialeto deles lá, que o dialeto, misericórdia, parece que ele está te xingando. Mas essa questão, né, a gente tira pela igreja também, né? O nosso movimento pentecostal, infelizmente, tem muitas falhas. E uma das falhas mais grotescas é o ensino bíblico. Né? Tem pastores que gostam, né, de pregar, de ensinar, preparar um sermão, e tem outros que não levam isso tão a sério para repassar para a igreja o verdadeiro ensino. Né? Porque a palavra do Senhor, ela não fica simplesmente dentro da igreja. Tu vai levar para tua casa para fazer diferença também no teu lar. O ensino que o pastor aplica lá dentro da igreja, tu leva contigo para dentro de casa, né? E isso serve como um despertamento para transformar a tua vida, e isso ser uma rotina espiritual clara dentro da tua casa, né? Para ter mudança. Se imagina que anos e anos atrás, tinha escola de profetas, as sinagogas daquele tempo, na época ali de Cristo, um pouquinho mais para trás. As crianças eram levadas para lá, e lá elas aprendiam sobre a Torá, aprendiam os costumes do povo e também brincavam. Funcionava, o templo daquela época funcionava como uma escola, preparativo, né? A gente fica se questionando aqui, poxa, por que eles são preparados, isso e aquilo, mas viviam numa dificuldade, mesmo assim erravam, né? Mesmo assim pecavam, né? Mas era repassado o conhecimento continuamente, né? Nós aqui é que não repassamos, não aplicamos para os nossos filhos ou filhas, e aí queremos que a obra seja completa, né? Claro que nós não vamos dar uma ajuda, claro que a gente tem que persistir e lutar para que esse ensino seja aplicado dentro da igreja e dentro das nossas casas, né? Agora, pode falar, Gu. Eu acho que não é uma questão cultural, é uma questão governamental. Porque quanto mais conhecimento, mais tu tem esclarecimento. E o governo, ele não quer que a gente tenha conhecimento, porque conhecimento é poder. E aí ele consegue dominar, né, as pessoas por falta de conhecimento mesmo. Então não é um investimento por causa disso, porque o governo não quer que a gente tenha a informação, a gente não quer, porque fica mais fácil de eu contrariar o governo se eu tenho conhecimento. Isso aí é uma questão governamental mesmo. Verdade. E nem Cuba. Cuba, quando eles chegam aqui, que eles vivem em grande miséria, né, pelo sistema governamental deles, quando eles chegam aqui, eles ficam encantados que eles não sabiam da existência de tantas frutas e de tantas coisas disponíveis para se comprar em mercado. Eles nunca viram na vida. E realmente, aqui a gente vê uma bagunça mesmo. Eles não querem, tá certíssimo, irmão Guto, não querem que o conhecimento chegue até nós, infelizmente. Aí só quem consegue romper essa barreira é aqueles que têm um poder aquisitivo melhor e podem, entendeu, em busca de educação melhor, e assim ele consegue romper, senão não vai não. Com certeza. O senhor estava falando agora que teve um haitiano que o senhor conheceu, que tinha várias línguas, conhecia várias línguas, e a última que ele começou a aprender foi o português, né? Mas ele começou a aprender, desistiu e foi embora, né? Não, ainda tá aqui. Tá aqui ainda. Ele tá aqui em Portugal. O português é uma mistura muito grande. O nosso português não é o português de Portugal, né? O português lá, nosso português para fora é conhecido como nós não falamos português, nós falamos brasileiro.
E aí ele mesmo disse para mim, ele falou igreja, ele falava assim meio esquisito, né? Falava não, que ainda tá vivo. Ele falou igreja bagunçada, igreja diferente. Ele dizia, né, que ele pegou muitos ensinos cristãos vinha dos Estados Unidos ali, que tá bem pertinho para o Haiti. Então ele viu as posturas pastorais totalmente diferentes. Igreja não ajuda, ele dizia isso constantemente. A igreja não estende a mão, a igreja não ajuda, a igreja não... Rapaz, eu ficava olhando assim, eu queria entender, né, o que era pregado. Ele falou: vocês não têm, a única coisa assim que eu consegui compreender ele contando um testemunho. Ele falou: vocês não sabem como é o trabalho demoníaco. Ele falou: lá as coisas são terríveis. Ele falou: não mexa com o diabo, porque eles vão sempre pagar um preço. Ele falou que tem nego bruxos lá que conseguia se teletransportar de um lugar para outro com o poder do diabo, irmão. Eu falei: fala-me Deus, e aqui a gente está mal vendo Cristo, né? Lá na África também, pastor, há potestades ali, misericórdia, eles são especialistas nisso, terrível. E eu, rapaz, não, eu vi uns vídeos, né? Eu falei: meu Deus, eu falei: rapaz, nós não estamos. Os camaradas não estão brincando de não ser crente, né? Rapaz, só Jesus, né? Mas vamos lá. Vai ter as tabelas aqui, né? Depois é só vocês dar uma olhadinha. Aí nós chegamos assim no capítulo 2. Os nomes que a Bíblia dá a si mesma. Também vou ser bem rápido aqui, né? Os nomes da Bíblia percorrem todo o Antigo e Novo Testamento. Diante disso, quero fazer algumas considerações acerca do Tempo Testamento. Esta palavra corresponde a uma palavra hebraica que significa aliança, pacto, convênio, contrato, e designa a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, tal como descrito no livro de Êxodo. Tem sido esta aliança quebrada pela infidelidade do povo. Deus prometeu uma nova aliança que deveria ser ratificada com o sangue de Cristo. Os escritores neotestamentários denominam a primeira aliança de antiga, em contraposição com a nova. No Antigo Testamento, os nomes que a Bíblia tem: Livro da Lei. Oi? Não, eu só estava explicando para minha mãe como é que abre o microfone. Tá. Livro da Lei. Não vou nem muito explicar muito, porque vocês já tiveram essas aulas aqui. Nós vamos ter as escrituras, ou o que está escrito, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a lei ou a lei do Senhor, a revelação ou visão, lei do Senhor, o rolo. Isso tudo é falado no Antigo Testamento. Já no Novo, o Evangelho, as Sagradas Escrituras, as palavras de vida, as palavras de Cristo, as Escrituras, a espada do Espírito, a verdade, a palavra de Deus e a palavra da vida. Essa palavra da vida aqui, ela é legal, ó. Retendo a palavra da vida, Filipenses 2,16. A Bíblia nos revela a diferença entre a vida e a morte. A vida eterna que está diante daqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, e a morte eterna para aqueles que não o aceitam. E aí nós temos o cânon bíblico. Como é conhecido de todos, mas o livro da Bíblia sagrada são inspirados, porque Deus é o seu autor, e são canônicos, porque a igreja os reconheceu e os admitiu como inspirados. Esse reconhecimento pela igreja não acrescenta nada à inspiração de um livro, mas reveste o mesmo de uma autoridade absoluta. Nesse sentido, rapaz, será que tá tudo bem aí? Tá. Eu parecia que tinha dado alguma coisa aí, né? Meu Deus, o que está acontecendo, gente? Muito alegre aí, tá na aula hoje. Achei que ela não aparecia, hoje ela tá alegre. Irmão Bruno tá falando. Ele não tá me ouvindo.
Eu falei outro dia, vem cá. Mãe, você. Não, mãe, pode falar, tá aberto seu microfone. Você Ah, abriu então, sem querer, você tem que. eu que eu quis abrir. Então pode falar. Salve os irmãos. Oi, irmãos, a Valéria querendo mandar em mim aqui, mandando eu saudar no final da aula. Eu já saudei, já, irmão, Pai do Senhor a todos. Amém. Paz, querida. Vamos lá. Cadê? Neste sentido, veremos nesse capítulo a necessidade do cânon e a sua evolução histórica, sua formação, a sua seleção e demais assuntos pertinentes ao tema. Cânon do Antigo Testamento. A necessidade do Antigo Testamento, né? A necessidade do cânon do Antigo. O cânon do Antigo Testamento foi gravado na mente judaica bem antes do ano 70. No entanto, era necessário ter algo concreto. Os judeus estavam dispersos e era necessário definir que livros tinham a palavra oficial de Deus por causa da existência de muitos textos escriturísticos. Na época, o cristianismo começava a florescer e muitos textos de autoria de cristãos principiavam a circular. Os judeus precisavam desmoralizar e, de modo marcante, esses textos, bem como impedir que fossem aceitos junto com os seus próprios escritos e usados nas sinagogas. Desta forma, os judeus se tornaram o povo de um livro específico, e foi esse livro que os manteve juntos. A sua evolução histórica. A Bíblia é uma palavra grega, né, que significa livros, e esse título foi dado a esse valioso livro porque a Escritura Sagrada é um conjunto de livros inspirados. Os tais são considerados livros canônicos. A palavra canon não é mencionada na Bíblia, embora a raiz da qual se deriva aparece em 1 Reis, capítulo 14, verso 15, que diz assim: também o Senhor ferirá Israel, como se move a cana nas águas. E em Jó 40, 21, deitar-se debaixo das árvores sombrias, nos esconderijos dos canaviais e da lama. Originalmente, significa junco ou talo, de papiro, capim-limão ou calado. Pelo fato dos juncos serem usados como réguas ou instrumento para fazer linhas retas, canon passou a significar medida ou haste de medição. Canon vem da palavra grega canon, né, que significa literalmente vara reta de medir, e assim como uma régua de carpinteiro. No original, esse termo aparece em Ezequiel, e que diz: e havia um muro fora de casa, em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, e de um côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício, e uma cana e a altura uma cana. Ezequiel 40, versos. Né? Acerca disto, nós vamos ter um parecer aqui de Antônio Gilberto, que diz: no sentido religioso, canônico não significa aquilo que mede, mas que serve de norma, regra. Com este sentido, a palavra canon aparece em Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Em Filipenses 3,16, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e citamos o mesmo. Desta forma, o cânon bíblico é a lista de livros inspirados que formam a Bíblia e os quais dão testemunho autorizados da revelação de Deus, servindo como norma de procedimento cristão e como critério ou régua através dos quais se mede e julga correto e justo um pensamento ou doutrina. Livros estes que passaram pelos testes de autenticidade e autoridade. Aí vem a parte bem legal aqui, ó. Disso tudo é isso aqui. A Bíblia como canon é a nossa norma ou regra de fé e prática. Diz dos livros da Bíblia que são canônicos para diferenciá-lo dos apócrifos, sem autenticidade, né? O termo canon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes, né?
e a literatura judaica do segundo século depois de Cristo claramente mostra que o cânon estava completo, embora estivesse sujeito a criticar a canonização de certos livros. O mais antigo e decisivo testemunho é do historiador judeu Flávio Joséfo, que cercado do ano 90 escreve o seguinte: porque nós não temos, como têm os gregos, miríades de livros discordantes e contraditórios entre si, mas apenas 22 em que justamente se acredita. 5 destes são os livros de Moisés, que compreendem as leis e as tradições da origem da humanidade até a sua morte. Os profetas que foram depois de Moisés escreveram em 13 livros, o que sucedera no tempo em que viveram. Os restantes 4 livros que encerram hinos a Deus e preceitos para a conduta do homem. No contexto, Joséfo mostra bem a reverência que os conterrâneos votavam às coleções de livros santos, não acusando pessoa alguma e acrescentar ou alterar alguma sílaba. Por este tempo depois estava virtualmente formado o cânon, e o testemunho de Joséfo é o mais notável, porque ele escreve em grego para os gregos, e ele conhecia bem a versão dos 70. Que cânon estava completo muito antes do século do ano 90, aqui depois do Cristo primeiro. Torna-se isto evidente pela leitura do Evangelho. Não é preciso falar da reverência que Cristo e os seus apóstolos davam às Escrituras do Antigo Testamento, nem dizer até que ponto, ou por citações, ou por alusões, as mesmas Escrituras são chamadas no Novo Testamento. No entanto, apresento as seguintes passagens bíblicas, né? Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim aberrogar, mas cumpri-las. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Né? Nós vamos ter 3 principais passos de processo de canonização. Aqui é uma forma básica. Pastor, essa parte aqui que o senhor falou que Jesus disse que não veio para distinguir a lei, mas ele veio para cumpri-las. Ele veio para cumpri-las ou ele veio para se fazer cumprir? Tem versões bíblicas que falam isso, né? Ele veio se fazer cumprir ou ela cumpriu. Ele cumpriu todas. O último lance de sua vida, assim, registrado ali, porque os 40 dias que ele passou por aqui, já antes da ascensão, ali antes da última ceia, ele faz todo o ritual da Páscoa, né? A última Páscoa. E aí ele cumpriu toda na íntegra, né? Todo o ritual da lei. E aí fica bem claro para nós, porque ele diz: a partir deste momento, este é meu corpo que é repartido por vós, né? E aí logo em seguida, esse aqui é meu sangue que é repartido por vós. A partir daquele momento está instaurada a nova aliança. Então ele cumpriu na íntegra toda a lei. Não havia pecado nele, né? O próprio aquele camarada que lava as mãos, lembram aí? Vocês lembram o nome dele? Pilatos, isso mesmo. É Pilatos? Não, falei não, e aí? Sim. Quem é postulado? Ele lava as mãos. E aí ele diz assim: este homem não tem pecado. Fazendo uma alusão do sacrifício que era feito pelos animais, né? Lá na antiga lei. Estão lembrados? Os animais tinham que ser sem mancha, sem mácula, de 1 ano. Então ele cumpre na íntegra todos os mandamentos da lei, né? Aí fica a critério, né? Ou é um termo do nosso português, né? Que o nosso português é maravilhoso de ser compreendido, fantástico, né? Que deixa brechas e aberturas, né? E interpretações diversas, mas quando você
pega a Bíblia e puxa para o seu original. Eu fiquei até de dar uma lista, né? Mas vai ficar para a última aula, né? Não sabemos se é lá na igreja ou na minha ou lá no espaço alternativo. Vocês aqui escolhem. Ou aqui no skate park, né? Que aqui no skate park também tem. Mas de uma Bíblia que aproxima-se mais à versão, aos textos originais. Quanto mais se aproxima, mais nós sabemos a veracidade daquilo que o texto está querendo dizer para nós. Né? Um entendimento mais, como vamos dizer assim nos tempos de hoje, mais raiz, né? Para deixar mais coerente para nós a sua aplicação. É o mesmo aquilo que foi falado sobre Salmo de número 23, né? Sobre a aproximação do texto original com o nosso texto, para dar uma compreensão melhor. Né? Sabendo disso, fica bem claro para nós que o Senhor Jesus cumpriu na íntegra toda a lei. E fica bem claro para nós que ele veio para cumprir, e cumpriu na íntegra, né? E porque ele veio, como é que tu disse mesmo? Se fazer cumprir, né? Isso, se fazer cumprir a lei. Fazer cumprir. Ele, aí é aquela, abre-se outro caminho, né, de entendimento, né? Porque claro. Lá em Paulo, porque quando Paulo fala sobre a circuncisão, entendeu? Paulo está botando justamente que, no caso, a lei agora não é tão significante. Isso. Né? O que a lei dizia? Para circuncidar o cidadão, para ter o elo com Deus. Mas agora tem Cristo, né? Ele ainda pergunta, então de que vale Cristo ter sacrificado? Né? Se a circuncisão ainda então se a lei ainda vigora. Entendeu? Isso. Por isso que eu faço essa pergunta. Cristo veio para se cumprir ou para se fazer ser cumprida. Amém. E é isso. Porque se a gente faz a circuncisão hoje, nós somos prosélitos. Nós estamos aderindo ao judaísmo, né? E aí nós hoje somos os circuncidados de coração, que não viram, mas creram, e estamos crendo na palavra de Deus e na veracidade de Cristo. Aí é aquele negócio, a interpretação da língua, que muitas vezes é mal colocada para nós, aí nós temos que buscar na originalidade. Mas o que eu posso entender é que Cristo cumpriu na íntegra tudo aquilo que a lei colocou e estabeleceu. Ele não deixou brecha. Ao contrário, ele abriu foi uma porta. Aí vocês me perguntam, que porta? A porta da salvação. É só lembrar que no alto da cruz do Calvário, naquele instante final, quando ele diz está consumado, lá no templo rasgou-se de alto a baixo o véu. Abrindo assim, quebrando todas as regras da velha aliança e estabelecendo uma nova aliança em Cristo Jesus. Agora que você quer falar? Pode falar. Você falou essa palavra aí, está consumado, né? E falou sobre a tradução do hebraico, né? Do aramaico lá, mais correto é está pago, né? Está pago. É isso mesmo, está pago. Aí duas versões, né? Olha, dois entendimentos. Quando o soldado romano, no campo de batalha, ele gritava está consumado, é que ele ganhou não vou dizer a partida, né? Mas ganhou ali a batalha, né? Ele ganhou a guerra. Também quando, digamos, o irmão Nildo estava devendo para o irmão Guto, e aí o irmão Guto recebia até a última prestação, e aí ele pegava a nota promissória e rasgava na frente de irmão Nildo e dizia, está consumado, você me pagou tudo, né? Quando Jesus disse, está consumado, ele disse, paguei tudo o que era de pecado, ainda deixei troco para vocês, né? E esse troco é maravilhoso, porque é o troco do sangue do Cordeiro o sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue dele, né? Que nos purifica constantemente de todos os nossos pecados. Vocês espremem até a última, né? Amém. E, pastor, tem bem no Romanos, capítulo 7, depois dá uma lida, irmão Nildo, fala muito sobre isso.
profundamente. Olha aí, ó. Olha aí, eu tô vendo uma professora aqui, aleluia. Não, é porque, sabe por que que eu só? Eu lembrei do que eu li, porque eu tô lendo, junto com outros, eu tô lendo Romanos agora, e aí eu vi isso, e agora esse comentário que ele fez me lembrou na hora, entendeu? Só que eu não sabia onde estava. Eu corri lá, peguei minha Bíblia e encontrei. Capítulo 7 fala, olha o título, estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte, luta da carne com o espírito. Ele vai falando muitas mais coisas. Romanos explica muita coisa. Isso, isso. Vocês sabem que essas palavras em cima do texto foram acrescentadas, né? É que aqui a nossa EPOAD não cita, mas aquelas palavras, né, que a gente lê, que está em negrito em cima de cada texto ali, né? Foram acrescentadas para já dar um parecer a respeito daquilo que a gente ia ler. Mas imagina um texto de Gênesis, Apocalipse, sem capítulo, sem versículo, só tendo início e fim. Né? Então Era, por exemplo, pastor, no Gênesis, aí vinha todos os capítulos, só que eram um atrás do outro, sem numeração, versículo após versículo, sem numeração. era E assim aí mesmo. começava um livro, iniciava outro, tudo sem divisão. A única divisão era o nome, né? Ó, O terminou nome do Gênesis, livro. aí vinha o Êxodo, era dessa forma. Ah, entendi. Nesse sentido. Então, tipo, Gênesis, aí terminou, é um texto enorme, aí logo em seguida vinha Êxodo e assim sucessivamente. Diga. Nessa analogia que você está fazendo aí, dá para você entender que, por exemplo, lá no livro de Gênesis tem algumas passagens que começam, mas parece que lá mais da frente é de novo repetindo como se fosse. Pode ser a colocação desse versículo, pode ter colocado de uma forma errada, sei lá. Ordem. Uhum, uhum. É que Moisés tinha um problema, né? Ele queria afirmar aquilo que ele estava falando, né? E ele repetia um pouco mais das histórias, né? Em Gênesis. Porque aí que fica, né? Quem contou para Moisés a respeito da fundação do mundo? Foi só o Eterno, né? Que contou. E aquilo que ele sabia de pesquisas, né? Eles foram pesquisando. Ele veio, trouxe algumas coisas, ele trouxe do Egito, né? Essa história de ficar registrado, ele trouxe do Egito. Né, alguns entendimentos sobre vida e morte ele trouxe do Egito, mas as histórias, Jardim do Éden, isso aí temos certeza claramente que ele aprendeu com o Eterno foi contando. Mas aí quem é que disse para ele sobre os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Ou foi o Eterno, ou ele ouviu falar, né? Né? Então a gente entende que foi o Eterno que foi repassando para ele. E é lógico, né, que a nação já tinha a tradução oral, né, de transmitir as histórias com o passar do tempo. E aí ele não queria dar, como é que se diz? É como eu disse na aula passada, né, um microfone sem fio, né? Alguém solta, quando chegar lá no último tá contado diferente, né, acrescentado alguma coisa, mudou o sentido, isso e aquilo. Então, para ficar bem registrado e guardado, criou-se as escritas, né, a respeito concernente à palavra de Deus, para não mudar o sentido da mesma, né? Veja, o Antigo Testamento ele foi escrito é pouco em aramaico, mas é em hebraico, muito pouco assim no aramaico, e o Novo Testamento é todo em grego. Tem algumas coisinhas ali, algumas coisinhas assim, muito pouco, mas muito pouco, alguns nem diz que é uma escrita sobre hebraica, mas é grega, né? E aí imagina a confusão, traduções que passaram, não ter traduções, ó, Lutero traduziu o Novo Testamento para alemão, né? Imagina as evoluções com o tempo, né? As traduções se passando, e claro que ia se perdendo, então tinha que ter esse cuidado, esse zelo. Beleza? Uma, uma coisa que eu estava vendo aqui, como a irmã Valéria estava falando, eu fui buscar não, fui ver, que fala que se não fosse a lei, eu não conheceria o pecado.
né? Está Não aqui foi falado. no capítulo 7, versículo 7, né? Diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Então, pela lei, eu acabei conhecendo o pecado. Quer dizer, antes da lei, se não existisse a lei, hoje eu estaria pecando sem saber que estava pecando, né? Com Amém. certeza. Essas coisas são interessantíssimas. É como Deus não dá brecha, né? Ele não deixa brecha. A lei era para dar uma norma, né? Um entendimento, regras, vida, prática, até dos judeus. Para você ver, nós estávamos. O islamismo também usa, né, alguns princípios da lei, né, da Torá. Ele estava se eu não me engano, num período que é conhecido como o jejum do Ramadã, né? Uma coisa assim, né? Estava num período lá. E aí eles não bebem, não fazem outras situações, tudo em prol disso. Nós temos aqui, que terminou antes da Páscoa ali, né? A Quaresma, né? Lembra? Os católicos tinham isso muito bem, era muito bem guardado, né? E era aplicado dentro do povo, né? Isso era mais ali pela década de 40, 50, 60, 70, depois com o advento do cristianismo, né? Da evangelização no Brasil, isso foi desaparecendo com o tempo, né? Quer ver? Páscoa foi domingo passado, certo? Quem assou um peixe aqui na sua casa? Diga amém. Vou comer carne assada. Ai, primeiro que eu ouço, comeu carne assada. E dos outros? Eu também Aqui em como casa normal. também. Comi uma Peraí, então, paçoca Aqui em assada. casa, aqui em casa foi a carne também. Comemos carne assada aqui em casa. olha, carne assada. Mas ainda tem crente que comeu peixe assado, não comeu carne. E isso é um costume católico, né? O catolicismo que foi passando para nós e a gente, não pode comer, né? Isso e Aqui em aquilo. casa não teve peixe E- assado, não. e- Foi caldeirada de peixe. eu comi peixe na sexta-feira, feriado, porque já que é sexta-feira santa, aí eu quis comer o peixe na sexta-feira santa. Eu tô brincando, viu? Não acredito nisso, não. É porque foi conveniente para mim comer na sexta-feira o peixe, mas não é por conta de nada santo, não. A minha nora, a minha Ah, nora perguntou: seu Nildo, o senhor vai comprar peixe para Sexta-feira Santa? Eu digo, mas por quê? Ela disse, não, porque é pecado. Eu digo, cara, tu peca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí na sexta-feira tu não vai comer carne porque é pecado? Como assim? pois Aí é. ela, aí ela, não, seu Nildo, não dá para conversar com o senhor, não. Eu digo, mas você tem que me explicar, né? Senão, não tem como. Isso é o que? É um costume católico. Passou-se isso para nós, né? Ainda sem conhecer Jesus, e a gente fica 364 dias, ou quando é ano bissexto, né? 365 dias, e só um dia que você não peca, né? Comendo o pobrezinho do peixe que não tem nada a ver na história, né? Para você ver, né? Então vamos Eu, lá. gost, eu gostava, pastor, quando eu era menino, porque a gente não podia apanhar até meio-dia, entendeu? Olha só. Então você podia aprontar que. E Mas isso é doido. Os pais não batiam, não, mas depois de meio-dia, meu filho, ataca, ralava, viu? O meu pai conta, irmão Nildo, isso. O meu pai conta que antigamente eles eram muito católicos, que eles não podiam nem trabalhar, né? Na sexta, no sábado, domingo, ninguém podia fazer nada. Ele fala que também não podia aprontar, não podia pisar com o pé descalço. Era tanta coisa que não podia fazer, que era assim, era lei mesmo, e eles acreditavam. E meu pai conta episódios de que de fato aconteceu porque eles erraram, digamos assim, né? Por eles ter comido, por exemplo, carne, alguma coisa assim. Então, por isso que eles acreditavam piamente. Mas eu acredito porque realmente a pessoa, quando não conhece Jesus, né, liberto, né? O inimigo trabalha de forma para que eles continuem acreditando, né? Naquilo que eles acreditam mesmo. com certeza. Vamos lá. Mas você vê, sem lhe cortar, é a última vez, pastor. Mas você vê que até os católicos nessas coisas dele, eles estão se perdendo já. Está ficando para trás isso, está ficando no esquecimento, né? Eles mesmos estão matando isso aos poucos. Amém? Amém. Então,
São costumes, né, que vieram da Igreja Católica e a gente ainda carregamos consigo, né, conosco isso, repassando dentro e fora da igreja, né? Não vamos comer peixe. Então, vamos lá. Os três principais passos no processo de canonização. Tem que ser inspiração de Deus, reconhecimento por parte do povo de Deus e coleção e preservação do povo de Deus. Na página 46 vai dizer aqui, ó, possível espaço para a inclusão de um livro no canon, né? Ele tem que ser, o livro é autorizado, é profético, é digno de confiança, é dinâmico, né? E é aceito pelo povo de Deus para o qual foi originalmente escrito. Né? O cânon do Antigo Testamento, a literatura sagrada, evoluiu gradativamente e foi cuidadosamente vigiada. Né? Na época patriarcal, a revelação divina era escrita e oralmente transmitida. Na Palestina, séculos antes de Moisés, a escrita já era conhecida. A arqueologia tem demonstrado como as descobertas de inúmeros sinetes, placas, inscrições e documentos antediluvianos. Né? Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra e que eram a Constituição de Israel e foram guardados em uma arca. Os estatutos foram registrados no livro do Pacto, né? E o livro da lei, escrito por Moisés, logo esta coleção se ajuntaram nos escritos de Josué. Né? Samuel escreveu a lei do reino e a depositou diante do Senhor. Né? E diz, no tempo do rei Josias, o livro da lei do Senhor bem conhecido livro, foi encontrado no templo e reconhecido pelo rei, pelos sacerdotes e pelo povo, pelas autoridades e pelos anciões. A lei e os profetas eram tidos como produções autorizadas, inspiradas pelo Espírito Santo e cuidadosamente guardadas por Jeová. Flávio Josefo, no seu livro Contra Apium, nos diz, nós temos apenas 22 livros. É aquilo que eu já tinha lido lá atrás, não vou nem repetir de novo. Nós vamos ter um parecer aqui de Antônio Gilberto, o cânon do Antigo Testamento, como temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após 445 a.C., e entre os judeus tem eles 3 divisões, os quais Jesus citou em Lucas 24, 44. Diz assim, lei, profetas e escritos. A divisão dos livros do cânon hebraico é diferente da nossa, dá 24 livros em vez de 39. Isto porque são considerados um livro, cada grupo dos seguintes. Os 2 de Samuel é um livro, os 2 de Reis é um livro, os 2 de Crônicas é outro livro, os 2 de Esdras e Neemias é um livro só, os 12 profetas menores é um livro só, e os demais livros do Antigo Testamento, que são 19, totalizando assim 24 livros. Essas divisões em lei é agrupado os primeiros 5 livros da Bíblia, como nós conhecemos, os profetas também, como nós conhecemos, e os escritos, que contém histórias, hinos a Deus e preceitos de conduta para a vida humana. Né? Os 5 rolos abaixo mencionados eram lidos pelos hebreus anualmente em diversas festas, Cantares, Ruth, Esté, Eclesiastes e Lamentações. A classificação dos livros bíblicos no cânon hebraico não estão em ordem cronológica, né? Porque os judeus não se preocupavam com um sistema cronológico. Contudo, estão agrupados por assuntos. A forma como estão dispostos teve origem na Septuaginta, através da Vulgata. A Septuaginta foi a primeira tradução das escrituras feita do hebraico para o grego, em 285 a.C. E desta tradução vem a ordem por assuntos como conhecemos. A formação do cânon do Antigo Testamento, né, se deu em um espaço de aproximadamente 1046 anos, de Moisés a Esdras. Moisés iniciou escrevendo o Pentateuco por volta de 1491 e Esdras surge em 445 a.C. E é bom salientar. Eu quer passar aí? Passa. Toda menina aqui tá saindo do banheiro.
E é bom salientar que Esdras não foi o último escritor na formação do cânon do Antigo Testamento. O último foi Neemias. Porém, de acordo com os escritos históricos judaicos, foi ele que, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, ficando também o cânon encerrado na sua época. Beleza, vamos lá. Nós vamos ter a data de reconhecimento e fixação do cânon do Antigo Testamento. Foi em 90 depois de Cristo, em Jamian, uma cidade próxima de Jope, em Israel, e os rabinos, em um concílio presidido por Jonathan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. E houve muitos debates acerca da aprovação de certos livros, especialmente dos escritos. Portanto, o concílio veio ratificar o que já era aceito por todos os judeus através dos séculos. Após a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o Sinédrio Supremo Tribunal dos Judeus passou a ser localizado em Jamian. Os livros desaparecidos citados no Antigo Testamento, né, tem alguns que são citados. É digno de notar que a Bíblia fez referência a livros até agora desaparecidos. Nós temos alguns, ó. Pelo que se diz no livro das guerras, isso aqui deveria ser maravilhoso, porque conta as guerras, né? As guerras do Senhor contra Vabe em Sufa, né? E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso não está escrito no livro do reto. Olha só. Eis que está escrito no livro do reto, repete de novo, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi, né? Existiam umas crônicas do rei Davi. Os atos, pois, do rei Davi, né? Eis que estão escritos nas crônicas de Samuel. Existia um outro livro das crônicas de Samuel. O vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Acerca da morte de Salomão, os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, né? E tudo tem citação aqui. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta. Enquanto a Salomão, por ter sido um homem muito sábio, ou é só rumores, ou realmente sumiram com essas escrituras, e ele chegou a um ponto de ter demônios trabalhando para ele. E ele conseguiu fazer com que demônios... ele conseguiu escravizar demônios. Rapaz, tu tá lendo a cabala judaica? Rapaz, conta essa história direito, rapaz. Rapaz, tu tá lendo muita Roda da Fortuna, né? Rapaz. Esse aí já é uma literatura que está além da Bíblia, né? Alguns dizem que a sabedoria de Salomão ser muito grande, ele escravizava, né? Tem até uma citação que diz que ele viajou para cá, para o Brasil, na sua época, né? Aquele ouro de Ofir, dizem que é na América do Sul. Rapaz, tu foi longe aqui, olha, meu Deus, isso é conspirações, né? Que está além mesmo. Supostamente, alguns dizem que aqui do Brasil, aqui na Amazônia, para ser bem claro, depois tu corta aí, hein, Guto? Dizem que tem caminhos que foram caminhos subterrâneos que ligam o mundo inteiro, né? Eu não sei se isso é verdade. Eu já li a respeito disso, e que ligam outro mundo, né? E que foram apagados na época do dilúvio, as águas, a subida das águas. E que eles estão submersos assim 3, 4, 5, 10 metros de profundidade na terra, né? Por lama, isso e aquilo. Aí é uma coisa puxando a outra, hein, irmão Nildo? Se eu for falando aqui, nós vamos ficar um tempão. Tem, supostamente, quando eles dizem, na época aqui da descoberta do Brasil, falando de um novo Eldorado, isso e aquilo,
já era relatado nesses livros aí do rei Salomão, já era relatado, porque era um lugar cheio de ouro. E ele tinha esse poder, essa é a cabala judaica que diz, que dominava anjos e demônios. E ele tinha até uma espécie, como aquele livro São Cipriano existe, tem uma espécie de orações que Salomão fazia para anjos trazerem ouro, dinheiro e bênçãos para a vida dele. Por isso é que foi um homem assim. Tem relatos que dizem que ele era um homem muito inteligente, mas que a sua inteligência era de encher os olhos, quer dizer, encantadora, né, de mulheres. Por isso que o homem tinha aquele tanto, né, um harém e mais um pouco, né? Então, eu não sei se é assim. Eu não diria que era mentira ou verdade, né? Fica no ato de especulações. Mas a cabala judaica fala-se muito a respeito disso. Fala muito a respeito disso. Né? De ele usar demônios para trazer bênção, trazer situações. A única dificuldade que lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, não é citado o nome dele, né, de Salomão. E aí fica aquela especulação, será que foi salvo ou não? Né? Essa é a grande dificuldade até hoje. Alguns dizem que foi, outros dizem que não, mas os livros deles são canonizados, né? Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes. E na Bíblia Católica tem o livro de Sabedoria de Salomão, né? Eu tenho um livro aqui da Católica, depois eu vou procurar esse, Sabedoria de Salomão. Tem esse livro também. Veja que os livros Cantares de Salomão, ele escreveu assim na idade de 20 a 30 anos. Provérbios, ele está na idade entre 45 a 55 anos. E Eclesiastes já está velhão, coroão. O Provérbio ele escreveu no auge da sua sabedoria mesmo, quando ele estava ali Com maturidade. um elo firme com Deus, né? Os Cantares foi por causa daquele romance que ele se apaixonou pela menina, aquele negócio todinho. E já o outro já foi quando ele está querendo se reconciliar com Deus. Depois de tudo que ele passou, a estaca que ele levou, e Deus já chegou para ele e disse que vai tirar já tinha falado para ele que ia tirar o reino dele e dar para um servo dele, né? Então ali ele está querendo se reconciliar já com Deus, né? É o último momento dele. Ele já Pode está ver bem velho já. isso, já tá idoso. Ele escreve lá aquela passagem, né? Goza a vida com a mulher da tua juventude. Isso é legal, isso é bacana. E dizendo para o jovem buscar a Deus ainda na sua juventude. E quando os moedores caírem, né? Que são os dentes, o véu chegar nos seus olhos. Ele está falando de catarata. Quando as cãs, né, do cabelo ficarem embranquecido e o Guto só comendo, né? O Guto só comendo. Não vem um café por aqui, rapaz? Olha, comendo Doritos. Tô fazendo inveja, rapaz. Mas tem relatos disso, sim. A Cabala Judaica, ela fala desses ensinos de Salomão. Tem um vídeo de um judeu, um rabino, que ele explica isso aí direitinho, e que Salomão usava, sim, demônios e anjos para trazerem bênçãos para ele, para a vida dele, né? Auxiliava na jornada de Salomão. Pai do Senhor, minha querida, Deus te abençoe. Tá desligado seu microfone aí, irmã Fátima. Tá desligado seu microfone.
Eu vou ligar o microfone dela, só um segundo. Liguei. Tá ouvindo agora? Estamos. Então tá bom. Oxe, vai para falar. Ô, ser professor de velho não é fácil, é difícil. Até chegar no bom senso demora. Rapaz, eu pensei que ela ia falar, ela. Já liguei. Pronto. Tá certo. Vamos lá. A literatura apócrifa, né, do Antigo Testamento, a palavra apócrifo significa oculto ou escondido. Jerônimo, que viveu no quarto século, foi o primeiro a chamar. Isso. O primeiro a chamar de apócrifo esse grupo de livros. Os apócrifos são os livros acrescentados ao Antigo Testamento pela Igreja Católica, os quais os protestantes afirmam não serem canônicos. Por que não são canônicos? Que não entraram, que não foram canonizados pelo grupo, né, de estudiosos. E aqui a nossa repórter diz assim, ó: estão repletos de discrepância e anacronismo histórico-geográfico, ensinam doutrinas falsas, né? Quer dizer, heresias, que incentiva a prática divergente das ensinadas pelas escrituras inspiradas. Tem um livro desses, que não foram canonizados, que dizem para adorar anjos. Enquanto nós vamos ver lá em Apocalipse, quando João vê o anjo, ele se lança, né, aos pés do anjo, e o anjo diz, não faça tal. Eu sou como teu irmão, né? Não, ele ainda diz, não me adora somente a Deus, né? Então são ensinos que divergem com a palavra de Deus. Em cima dessa coisa que o senhor falou agora, e aí, né? E quando o anjo chega diante dele, ele vai se ajoelhar e o anjo diz, não se ajoelhe, pois eu sou um como tu. E por que lá com Abraão, quando os anjos vieram, Abraão se ajoelhou e eles aceitaram? Era porque realmente um deles era Cristo. E os outros dois? Era a personificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E isso é o que a gente entende, né? Porque um lança, né, com Abraão lá. Abraão entende que os três são diferentes. Quando os anjos já vão lá com Ló, tu vê que parece que eles mudaram a personificação, né? Tu reparou isso na leitura do texto? Abraão entende que é três, e claro, de fato era, né? Mas lá com Ló já parece que fica bem diferente, né? Os anjos, né? Até os homens querem, né, fazer coisas além. Mas ali com Abraão é a personificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Fica bem claro para nós ali. Mas não dá, Abraão não, tipo assim, adora ou não adora? Ele se reverencia, né? Ele se ajoelha. Ele abaixa a cabeça diante dos pés dele. Então ele faz uma reverência. Faz uma reverência. Veja que no caso de João é diferente, né? O anjo chega, João, não faça tal, não faça, eu sou como teu irmão, né? Aí eu faço as mesmas palavras do anjo quando visitou Maria e visitou Zacarias, né? Quando com Zacarias, o Zacarias não crê, e o anjo, pai, tu não crê que assisto Deus. O anjo explica, né? Eu estou na presença de Deus, então por causa disso tu ficará mudo. E o anjo fala a mesma coisa para Maria, e Maria se posiciona diferente, né? Com uma atitude diferente. Só que a atitude dela é dizer as mesmas palavras que Zacarias disse, porém, aí fica o lugar onde Zacarias está. Zacarias estava no templo, Maria estava em casa. E Maria era uma menina, Zacarias é um sacerdote. Era para ele, Zacarias, crer na hora, né? Brilhou, era para crer. Né? E infelizmente ele não creu. Aí, ó, ainda continuando aqui, apelam para estilos literários e apresentam uma artificialidade no trato dos assuntos. Faltam-lhe os elementos distintos que conferem caráter divino às autênticas escrituras, como,
por exemplo, a autoridade profética e o sentimento poético religioso. Chegamos, enfim, no Novo Pastor. Testamento, no canon. Pode dizer, querido. Aproveitando isso que o senhor está comentando, eu não lembro, teve um tempo atrás que eu fui ler esses livros, um livro, na verdade, como é que chama? Como é que fala? Isso. E aí, eu li, comecei a ler, e é totalmente diferente, não tem a virtude que tem na palavra, não tem a mesma virtude que está na Bíblia, é uma linguagem diferente, estranha, a gente consegue sentir que realmente não tem muito a ver. Olha que eu comecei a ler, na verdade eu não lembro o nome de qual era, mas eu achei tão esquisito. Não sei se era um que falava de gigantes, eu não lembro o nome desse livro. E eu achei assim que não era como se fosse uma linguagem diferente da Bíblia. Não tinha a mesma virtude, dá para a gente sentir o porquê que não está na Bíblia. Porque não combina mesmo, não tem muito a ver. Falando ainda a respeito do anjo que apareceu, dos anjos que apareceu a Abraão, olha aqui, ó. Gênesis 18, verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais. Estando ele assentado, ele, Abraão, na porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Então, dá a entender aquecido o dia, mais ou menos ali pelo meio-dia, mais ou menos, né? Ele levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água. E, quer dizer, estava dizendo, eu vou trazer um pouco de água aos vossos pés, que era o costume da época, né? Era o hospedeiro, né? Ele ia trazer um pouco de água, porque eles estão vindo do deserto, né? Refrescar os seus pés e também recostai-vos debaixo desta árvore, né? Sentar, tá? Ele vai trazer um bocado de pão para que estes forceis o vosso coração, e depois passaria adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram assim, e assim faze como tem dito. E Abraão apressou-se, né? Ele ficou naquela agonia toda, vai lá para dentro, traz as coisas, isso, prepara a tenda, não sei o que lá, né? Então, é maravilhoso. Tá saindo a nossa merenda aqui já ali na casa da irmã Fátima. A hora do recreio já tá chegando. Falar, Guto. Vamos concluir aí, até porque tem a programação da sede, e aí eu concluo. E aí a gente continua na próxima aula, na terceira aula. E aí afinal a gente vai lá no espaço alternativo e tal, com a pipocazinha à vontade e tal. Amém. Amém. Então, para a próxima aula a gente vai falar sobre o Novo Testamento, né? Ou vamos só encerrar aqui logo. O Novo Testamento, que aborda também a sua formação, as suas instruções, né? Como a igreja primitiva recebeu do povo de Israel a crença de uma regra de fé escrita, Cristo confirmou esta crença, recorrendo para o Antigo Testamento como a palavra de Deus escrita, né? Os apóstolos habitualmente referem-se ao Antigo Testamento como autoridade, e é bom destacar que as escrituras do Antigo Testamento são da máxima importância para a vida espiritual do cristão. A sabedoria e as leis morais de Deus no tocante a cada aspecto da vida, bem como a sua revelação e a respeito dele mesmo, da salvação e da vinda de Cristo, são de valor permanente. E assim, os apóstolos baseavam o seu ensino oral ou escrito na autoridade do Antigo Testamento. Beleza. E é evidente que o conjunto de escritos do Novo Testamento foi acrescentado ao Antigo, ampliando desta forma o cânon de fé. No próprio Novo Testamento se vê a íntima revelação entre ambos, né? E eles têm, contudo, quando falamos hoje em Escrituras, referimos-nos ao conteúdo do Antigo e do Novo Testamento, a mensagem original de Deus para a humanidade e ao testemunho do seu empenho em salvar o pecador por Jesus Cristo. Já na segunda epístola de Pedro, 3,16, diz, falamos disto
como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro se refere às epístolas de Paulo e nos mostra que as epístolas de Paulo já havia formado uma coleção de escritos familiares aos leitores de suas cartas. No entanto, a formação dos livros do Novo Testamento não levou mais que 100 anos. Em 100 depois de Cristo já estava todos os escritos. Vejamos a seguinte, as epístolas de Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Os Atos dos Apóstolos foram escritos cerca de 63 depois de Cristo. Os Evangelhos sinóticos foram escritos entre 55 a 65 depois de Cristo. E João em 85 a 95, né? Hebreus e Judas foram escritos em 67 a 90 depois de Cristo. E Apocalipse foi escrito entre 90 a 96 depois de Cristo. A ordem dos 27 livros, como conhecemos, vem da Vulgata, é a tradução para o latim da Bíblia, e não leva em conta as sequências cronológicas dos livros, a ordem em que foram escritos. No período pós-apostólico, os escritos procedentes dos apóstolos é tido como tais foram gradualmente colecionados em um segundo volume do cânon, até se completar o que se chama de Novo Testamento. E, contudo, desde o início, todo o conteúdo da Bíblia foi constituído como doutrina apostólica ao ensino da igreja em geral. O ensino dos apóstolos era regra de fé e lido nas reuniões do culto público. Nesse sentido, no concílio de Cartago, em 397 d.C., foi definido, reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento. É bom destacar que a coleção completa do Novo Testamento foi bem devagar por várias razões. Alguns dos livros só eram conhecidos como apostólicos em algumas igrejas. Somente quando esses livros entraram no conhecimento do corpo cristão em todo o Império Romano, é que eles foram aceitos como de autoridade apostólica. A sua lentidão também se deve pelo surgimento de vários livros heréticos e escritos espúrios, com pretensões e autoridades apostólicas. No entanto, os livros aceitos pela igreja eram considerados canônicos porque eram apostólicos. E, por fim, e como se nota, alguns livros sofreram contestações por parte de certos grupos da da igreja, mas serve para provar que tais livros entraram no cânon depois de evidentes provas da sua autenticidade ou autoridade apostólica. Beleza? Quer que eu continue ainda para terminar? Não? Continua? Não, porque ela ainda vai umas 3 páginas aqui. Uma página e meia só. Nós vamos ter o fato político, que é a lista dos canons, né? A tradição diz que as forças que pressionavam a canonização culminaram na pressão política que passou a influir na igreja primitiva, né? As perseguições de Diocleciano representaram um forte motivo para que a igreja define de vez a lista dos livros canônicos, né? Nós vamos ter a preservação dos livros e a compilação. Os primeiros cristãos coligiram e preservaram os livros inspirados no Novo Testamento. Tais livros, sem dúvida alguma, foram copiados e circularam entre as igrejas primitivas, né? Tem algo interessante, porque isso era lido constantemente nas reuniões da igreja primitiva. No entanto, alguém poderia perguntar se há alguma evidência no Novo Testamento de que tais compilações dos escritos estavam se desenvolvendo. Com certeza. Parece que Pedro possuía uma coleção das cartas de Paulo, as quais ele colocava ao lado das outras escrituras, né? E podemos presumir que Pedro possuía uma coletânea das obras de Paulo, visto não haver razão plausível por que Pedro devesse ter a posse das cartas original de Paulo. Afinal, tais cartas não foram escritas de propósito para Pedro, mas para a igreja. A seleção dos livros fidedignos sempre houve desde o início escritos falsos, não apostólicos, portanto não fidedignos em circulação, e por causa de algumas desses relatos fantasiosos sobre a vida de Cristo, Lucas, o companheiro de Paulo, assumiu o compromisso de escrever seu evangelho dizendo: tendo muito
empreendido uma narração de fatos que entre nós se cumpriram. Apareceu-me também conveniente descrever a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que tenhais plena certeza das coisas em que fostes ensinado. Esse Teófilo aqui era alguém de suma importância para Lucas. Segundo a tradição, ele foi o que patrocinou ou pagou os estudos de Lucas. E assim, nós vamos ter aqui na página 62, em suma, existe muitas evidências de que no seio da igreja do século I havia um processo seletivo em operação. Toda e qualquer palavra a respeito de Cristo, fosse oral, fosse escrita, era submetida ao ensino apostólico, dotado de toda autoridade. E se tal palavra ou obra não pudesse ser comprovada pelas testemunhas oculares, era rejeitada. Os apóstolos eram pessoas que podiam afirmar o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos. E assim, o cânon vivo, vai lá, Pai do Senhor. Assim, o cânon vivo das testemunhas oculares tornou-se o critério mediante o qual os escritos canônicos primitivos vieram a ser reconhecidos, e o próprio Deus deu testemunha aos apóstolos. Nossa. Menino, ainda tem muito aqui. Rapaz, eu pensei que acabava assim, 2, 3 páginas, mas não acaba não. Para acabar mesmo, só acaba na 70, nós estamos na 63. Para de gravar, quem tiver uma pergunta, já não está mais gravando. Tá bom, nós vamos ter a leitura dos livros. Foi a causa da canonização, Uma das questões que motivava no processo da canonização do Novo Testamento foi a prática da leitura pública oficial dos livros apostólicos. Sentindo um peso aqui nas costas. Paulo havia ordenado aos Tessalonicenses, pelo Senhor, vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. De modo semelhante, Timóteo foi instruído a apresentar a mensagem de Paulo às igrejas ao lado das escrituras do Antigo Testamento. Persistir em ler e escrever o apóstolo, exortar e ensinar até que eu vá. É bom destacar também as palavras de Paulo aos Colossenses: depois que esta epístola tivesse sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E aqui veio de Laodiceia, ledear, é isso mesmo? Ledear-vos também. O apóstolo João prometeu uma bênção a quem lesse sua carta em voz alta: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardem as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, a qual ele enviará às 7 igrejas diferentes. A leitura em público das palavras autorizadas de Deus era um costume antigo, Isso já vem lá de Moisés, Josué, e o praticaram. E tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Por fim, nós temos aqui os livros apócrifos do Antigo Testamento. Acho que é do Novo Testamento aqui. A palavra apócrifo, mais uma vez, se repete aquilo que a gente já sabe, não precisa nem dizer, é oculto, escondido, Os livros falsos eram denominados de falsos escritos, também nós conhecemos. Alguns desses escritos surgiram na época entre Malaquias e Mateus, no período em que cessaram por completo a revelação divina. Flávio Joséfo os rejeitou totalmente, e os judeus nunca os reconheceram como canônicos. Jamais foram citados por Jesus, nem foram reconhecidos pela igreja primitiva. Nas Bíblias de edição da igreja romana, o total de livros era de 73 ao invés de 66. Isso porque essa igreja, desde o concílio de Trento,
Em 1546, incluiu o cânon do Antigo Testamento, 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos em alguns livros canônicos. Entre eles, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque. Caiu aí. Voltou? Os aprovou para combater a reforma protestante. Nesta época, os protestantes combatiam avidamente as novas doutrinas romanistas do purgatório, da oração pelos mortos. Isso já era discussão há muito tempo, da salvação mediante as obras. A Igreja Romana via nos apócrifos uma base para sustentar essas doutrinas. Existem evidências de outros livros que nós falamos também, que a própria Bíblia fala, né? O livro das guerras do Senhor, o livro do justo, as crônicas do profeta Natã, de Gade, o vidente, de Aias, ou Aías, né? O Silonita, as visões de Ido, ou as visões de Nildo, ou não é de Ido mesmo, o vidente, né? Nós temos também os apócrifos do Novo Testamento, que não constitui nenhum problema, porque são rejeitados por toda a igreja cristã. Não podíamos esperar algo diferente, né, diante da fragilidade de seus escritos. Basta citar um exemplo do Evangelho de São Tomé. Olha só por curiosidade. Jesus atravessava uma aldeia e um menino que passava correndo esbarra-lhe no ombro. Jesus, irritado, disse: "Não continuarás tua carreira." E imediatamente o menino caiu morto. Jesus, seus pais correram a falar a José, e este repreendeu a Jesus, que castiga os reclamantes com a terrível cegueira. Este relato, que não se coaduna com a sublimidade dos ensinos de Cristo, é suficiente para provar que este evangelho é espúrio. O apócrifo do Novo Testamento, Evangelho segundo os Hebreus, Evangelho dos Egípcios, Evangelho de Gamaliel, Evangelho de Tomé, Evangelho de Ebionitas, as 7 epístolas de Inácio, aos Trálios, a epístola de Policarpo. Essa epístola de Policarpo aqui e a epístola de Inácio, as 7 epístolas de Inácio aqui, elas são dos pais da igreja. Né? Então tem até o Atos de Paulo, Atos de André, Apocalipse de Pedro. Esse Apocalipse de Pedro ainda não tive a oportunidade de ler, mas o pouco que a gente já ouviu falar é bem fantasioso. Apocalipse de Tomé e Apocalipse de Paulo, e entre outros, vai ter um monte aqui, né? Outras razões, porque estes livros não foram reconhecidos como canon, né? A gente sabe disso, estão repletos de discrepância, anacronismo histórico e geográfico, ensinam heresias e etc, e etc. Então, desta forma daqui, diz um livro apócrifo, não é possível ter confiança. Sua leitura pode até certo ponto ser ilustrada em alguns aspectos, mas nunca deve ser considerada como tendo autoridade ou revelação. Deve-se ter absoluto cuidado para não ter a fé abalada por quais informações encontradas nestes livros. E assim, para a glória de Deus, a gente chega na página 70, que é na próxima aula. Aceleramos o máximo que podemos. Cadê o povo da live? Cadê o irmão Nildo, Fátima, a irmã Valéria? Cadê a dona Márcia Patrícia? Eu ia aqui. Estamos aqui, pastor. Minha paz, só tá eu e o irmão Guto mesmo, ó. O povo dormiu, Jesus. Não, a gente não dormiu não, pastor, tá ouvindo, só estamos quietinhos. Eu ainda não dormi, não. Daqui a pouco. Daqui a pouco, Pastor, qual é essa Bíblia que tem isso aqui que Jesus, o menino bateu no ombro de Jesus e Jesus
Fez o menino empacotar? Rapaz, esse livro dá até para procurar, né? Eu vou procurar e achando ele em PDF vou postar. Eu acho que Porque na igreja católica eu acho que não tenha, né? parece que é no livro de Enoque. É? Essa Enoque? história aí já, no livro de Enoque. Porque imagina, ninguém ia esbarrar no pobre do Jesus porque estava enrolado, né? Aí você vê lá que a multidão esbarrava e apertava Jesus e Jesus não falou nada, né? Só foi o pobrezinho do menino brincando ali correr, caiu morto e quem reclamou ainda caiu cego. Não, mas É enrolado. eu acho, essa história eu já ouvi falar também. Não li esse livro, mas não parecia no livro de Enoque. Mas era o Jesus criança. Estavam brincando com outra criança. As duas crianças brincando. E aí Jesus parece que um empurra o outro. Só que o empurrão de Jesus era com poder, né? E o menino caiu morto. Ah, então daí saiu o filme, né, que teve agora esses dias, quando Jesus era menino. Eu vi isso aí no filme, né, que aí ele vai lá e ressuscita o menino depois. Por isso ele, É essa aí mesmo. por isso eles são expulsos da cidade. Mas eu não vi esse filme não. Que filme é esse aí? Não, é o Jesus quando criança. É o nome do filme? É, não é só botar lá no YouTube, Jesus quando criança, que vai aparecer. Então É completo ele. baseado nessa história aí que tá aí em Enoque, entendeu? Aham. Vamos orar aí com a irmã Fátima. Aí a gente para de gravar e daqui a pouco a gente vai falar mais alguma coisa. Fala da rifa aí que parece a rifa aí, o povo comprar. Irmã Fátima. Vou ligar lá o microfone dela, só um momento, irmão. Peraí. Fala aí, corre cá, corre lá, corre cá. Enquanto a irmã Valéria tá ligando o microfone da irmã Fátima, nós estamos fazendo aqui uma rifinha, é R$5, irmão. Rifando aqui uma... Como é que é? Uma cesta de chocolate. Uma cesta com chocolate, né? É para nós arrecadar fundos para o primeiro culto de crianças aqui na nossa igreja. Estamos passando a luta porque a nossa igreja não tem crianças assim. Não é muita, né? Só tem 2. É meu filho e mais um outro. E aí nós temos que ir atrás das crianças. E aí nada como ter um culto evangelístico, né? Atrair as crianças para a igreja, que aí já vem a família também, né? Pai. E aí o sorteio agora quarta-feira. R$5. Faça o Pix no grupo. Passo sim. Tá? É para nós comprarmos comprar milho de pipoca, que eu vou estourar aqui, balinha, chiclete, que a pregadora nós já temos, né? Qual o nome da pregadora, Preta? Tia Rô e seus amigos. É Tia Rô e os seus amigos. Lá da área nova. Aí vai ter... Vai ser à noite ou de noite? Ou à noite? À noite ou de noite, ó. Tem consagração. Isso, aí vai ser de noite. Aí vai ser aquele negócio que a gente vai fazer evangelismo, correr atrás das crianças, né, chamando, para ter aceitação, né, de crianças ao Senhor Jesus, né? Criança tem que ter dentro da igreja, né? Que se não tiver dentro da igreja, não é igreja, né? Vou postar no grupo, em nome de Jesus. Amém. Pode orar. Estão me ouvindo? Irmãos, primeiramente eu quero pedir perdão. Estão me ouvindo? Porque eu demorei muito para entrar, mas é assim mesmo. Vocês vão acostumando comigo, que eu não entendo bem de celular, sou meia burrinha nessa área. Mas, em nome de Jesus, Deus vai me capacitar. Então, ô Guto, você pediu para mim orar, é? Vai, não tá saindo nada aqui. Sim, Guto? orar. Nós estamos escutando. Ah, vocês estão ouvindo? Tá.
Vamos sim. Tá bom, então eu vou orar. Então vamos orar, agradecer a Deus por essa aula maravilhosa, abençoada. Senhor Deus, neste momento nós entramos na tua maravilhosa presença, te agradecendo, Senhor, por esses momentos que nós passamos ouvindo a tua lição, ouvindo essa lição maravilhosa que o pastor Robson nos transmitiu, que essas palavras, essa lição fique gravada em nossos corações e que os nossos ouvidos fiquem abertos para ouvir e aprender cada dia mais esses ensinamentos, esses estudos, para que no futuro, Senhor, o Senhor nos capacita e possamos estar, Senhor, passando esses estudos para outros irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Senhor, obrigado por cada vida que se teve presente, pelo pastor, pela família dele. Obrigada por tudo, Jesus. Ensina-nos, perdoe as nossas faltas, principalmente a minha, meus erros, mas Senhor, eu peço que o Senhor venha me capacitar, em nome de Jesus. Abençoe a todos. Amém. Até a próxima aula. Amém. Amém. Glória a Deus. Até a próxima aula. Até domingo, fala, irmão Guto, para dar o recado da EPOAD. Cadê o pastor Robson? Tá ouvindo ainda? Tô. Fala para ele se ele tem alguma coisa que fale sobre algum conceito, assim, pequeno, assim, para ele passar para mim pelo zap, que aí eu vou fazer um resumo para estar falando. Pergunta aí se ele tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ele já saiu? Ele já saiu? Não, mãe, ele está aqui na aula, ele está te ouvindo. Pode falar que ele escuta. O pastor Robson. Oi. Pastor Robson, se você tiver algum livro, alguma coisa, algum texto que fale sobre a EPOAD, será que teria jeito de você passar para mim pelo WhatsApp? Eu passo para a Valéria? Amanhã, de manhã, a hora que você tiver um tempinho, que o Guto me intimou para mim falar, eu quero falar coisas diferentes, mas eu já pesquisei pela Bíblia também. Se eu tiver, você passa para mim fazer É só um versículo, mas eu queria expandir algo da EPOAD. Mas, mãe, tem que ser uma coisa bem pequena e objetiva, porque amanhã é culto de ceia. Eu Não sei. vai ter muito tempo. Gente, eu já falo as coisas rápido, resumido. Eu sei, é coisinha mínima. Hã? Pois é, a Valéria até, se eu falar tem que ser do jeito dela. Mãe, não é isso, mãe. Só estou falando para ser bem rápido e objetivo. Mas eu sou rápida, eu não fico demorando.